Pronto, boa noite. Comecei aqui a gravação do vídeo agora. Então, hoje é mais um encontro, né, da nossa tutoria. E eu já dei algumas aulas teóricas, mas hoje eu estou com a ideia de propor algo mais prático, certo? Então, eu vou tentar falar alguns jogos que o material propõe e também dar algumas sugestões de algumas atividades que podem servir como revisão, que às vezes aparece lá no planejamento assim, né? Revise todos os sons estudados. Ou então, faça essa atividade e registre se a criança teve alguma dificuldade. Se ela teve, pare um pouquinho e vá sanar essa dificuldade, né? Vá fazer algum exercício de revisão. Então, eu vou dar algumas ideias aqui, práticas. Eu espero que fique claro. Mas a intenção não é que todas essas ideias sejam postas em práticas de uma vez só, porque é muito, ou já no seu próximo dia de ensinar a criança, certo? É só mesmo para a gente abrir um pouco os horizontes e entender que quando tem alguma dificuldade em algum ponto, pode ser que fazendo uma atividade específica, por exemplo, para reconhecimento visual, a criança avance um pouco mais nessa área, ou para o som da letra, a criança avance um pouquinho mais, ou para a sílaba, ou para a caligrafia, certo? Então, assim, eu vou mesclar algumas ideias, inclusive tem algumas que eu considero nível iniciante, outras nível intermediário, outras níveis avançados. Então, antes de eu começar, eu queria só deixar claro assim, se eu der uma ideia aqui e a sua criança não conseguir realizar essa atividade, você pode entrar em contato comigo, porque talvez seja realmente num nível mais avançado. É melhor ela fazer um pouco mais, certo? E eu não vou deixar de dar essas ideias no planejamento. Vou continuar dando no planejamento normalmente. A ideia realmente é só assim, fazer como se fosse um workshop, né? Que a gente vai e aprende algumas atividades práticas de como usar alguns flashcards, que aí você pode ir encaixando, como eu já falei algumas vezes, né? O planejamento ele é um mapa, mas quem está aplicando são vocês. Então, vocês vão conseguir assim discernir quando dá para colocar ou quando naquele dia já teve muita atividade, é melhor não colocar nenhuma dessas, entende? A ideia não é trazer uma sobrecarga. A ideia é trazer como se fosse assim, cartas na manga para vocês terem, para ajudar vocês. A ideia é sempre ajudar, tá bom? Então, vai lá. Antes de eu também passar para a parte prática, eu queria falar só que tudo que eu vou falar é bom vocês lembrarem daquele assunto teórico que eu falei, que a alfabetização fônica ela parte de um princípio que é do ensino explícito, lembra? Que é para ser claro, é para deixar claro aquilo que a gente está querendo que a criança faça. Então, se você lembrar, antes de fazer essas atividades, dos 3 passos lá, né? Que é o eu faço, no caso, o orientador faz, né? Depois o orientador faz com a criança e depois a criança faz sozinha, certo? Então, tem alguns que não dá para fazer isso, como jogos, por exemplo, né? Que a gente vai ter vários participantes ao mesmo tempo. Então, tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Mas quando você puder explicar, demonstrando para a criança, como eu vou tentar fazer aqui um pouco, é mais fácil para ela compreender, certo? E também algumas coisas que eu vou mostrar aqui é baseado até onde a gente está na tutoria, né? Que a gente já viu todas as vogais, todos os encontros vocálicos, já viu o M, o N, o P, o B, o F, o V, o T, o D, o S e o L. Então, eu vou falar partindo desse ponto, né? Que a criança já viu até o L. Mas, se a criança que você está alfabetizando, ela só viu até certa letra, então você usa só até certa letra. Só as letras até certa letra, só os cartões até certa letra, certo? Ou se a sua criança já está mais adiantada, né? Adiantada no sentido da quantidade de letra, aí você já pode usar mais cartas, entendeu? Então é aquele princípio lá. O princípio do ensino explícito, né? Para explicar o jogo, e o princípio da questão cumulativa, né? Que é um material cumulativo, certo? Aqueles dois lá. Então, vamos lá. Eu vou começar por alguns jogos que são propostos pelo próprio material. E você pode ter acesso tanto na plataforma quanto no site, né? Tem lá no grupo um videozinho mostrando como você acessa o site, colocando o seu e-mail.
a sua senha, vai ter uma aba lá de recursos e você entra no recursos do som da criação 1, que é o que a gente vê. Aí lá vai ter, inclusive, essa folhinha aqui, ó, explicando o jogo, dando passo a passo. Tem o nome jogos, e aí ele vai explicar, na verdade, aqui, explica o jogo de tabuleiro, né? E explica o jogo de cartas, que é o que eu vou explicar agora. Mas se quiser imprimir lá, tá lá o passo a passo, caso você queira ler e reler antes de aplicar, certo? Mas eu, inclusive, já coloquei no planejamento esses jogos aqui, mas vou explicar um pouquinho. Vamos lá. Eu vou explicar 2 jogos que o que a gente usa são esse deck aqui de baralho que a gente chama. Ó, tem a letra nesse formato, a letra cursiva e uma imagem que começa com aquela letra, né? Ele tem o alfabeto inteiro. Tem vogal, tem consoante, tem tudo, né? Então, esse aqui é o baralho. Nesse daqui, a gente pode jogar o que eu chamei de Vá Pescar, né? Um jogo chamado lá do Vá Pescar. Pode usar com esse baralho aqui. Então, como é que ele funciona? Basicamente, você dá 5 cartas, né? Para cada participante. Esse jogo é para ser jogado de 3 a 6 participantes, mas dá para adaptar e jogar de 2, né? Então, se for 5 cartas para cada jogador, agora se for só 2 jogadores, é bom dar 7, certo? Então, vai lá, vou fazer de conta aqui que eu estou jogando. Eu tenho uma carta A, I, O, U, né? Peguei aqui minhas 5 cartas, né? Peguei só as vogais, mas tem as consoantes também. Então, eu tenho aqui, você tem também. E os outros participantes também. Então, quando chegou a sua vez, né, de jogar, você aqui é o primeiro a jogar. O objetivo é fazer parzinho com essas cartas que você já tem, par de sons. E o objetivo para você ganhar é acabar com as cartas na sua mão. Tá dando para entender até aí? Certo. Então, você está aqui com as cartas, né? E aí eu pergunto, vamos supor aqui que tem um jogador chamado Pedro, né? Aí eu pergunto assim, Pedro, você tem uma carta I, faço o som, né? Por exemplo, se eu vou pegar uma de consoante aqui, porque eu tenho o F na minha mão, né? Aí eu pergunto, Pedro, você tem o... Eu tenho que perguntar algo que eu tenho na minha mão, porque o meu objetivo é fazer um par, certo? Aí o Pedro pode responder, sim, eu tenho. Se ele responder que tem, ele tem que lhe dar a carta F. Então, eu vou pegar a minha carta F mais a carta F que o Pedro me deu, vou formar um parzinho de cartas F e vou colocar ele na mesa. Então, essas 2 cartas saíram da minha mão. Quer dizer, uma carta saiu da minha mão, uma carta saiu da mão do Pedro. Tá confuso? Não? Tá dando para entender? Certo. E aí, pronto, aí ele me dá e eu baixo, né? Se ele não tiver, o Pedro responde, não tenho, vá pescar. Tipo, ele manda eu ir pescar, né? Então, o resto das cartas do baralho vão estar num monte, virado de cabeça para baixo, bem no centro da mesa, certo? Então, ele disse, não tenho, vá pescar. Então, eu pego a carta. Se a carta que eu pegar for que era o que eu estava pedindo, eu já formo o pazinho e baixo. Se não for, eu permaneço com ela na minha mão. Deu para entender? E aí você passa pro outro jogador. Se você pegar a carta do baralho e ela não for a carta que você está querendo, né? Você vai botar na mão e vai demorar mais para você ganhar. E acaba quem perder todas as cartas na mão. Deu para entender? Então a ideia é você falar o som, quer dizer, você falar um som que você tem na sua mão e pedir para ver se tem alguém que tem aquele som. Certo? Aí passa para o outro participante vai perguntar para outra pessoa se tem aquele som. Ok? Pronto. Agora vamos usar de novo o mesmo baralho, só que agora a gente vai para um outro jogo, que eu chamei de pega-monte. Pode ser rouba-monte também. Esse já é um pouco mais um nível intermediário. Então, se o seu aluno, a sua criança não está nesse nível ainda, tudo bem, você pode repetir o Vá Pescar várias vezes, né? Bote só as cartas que a criança já aprendeu, não use o baralho todo, né? Por enquanto. Aí você vai o pega-monte. O pega-monte é bom você imprimir o baralho 2 vezes, né? Igual, às vezes, tem os vermelhos e os amarelos, né? E a gente imprimir mais vezes. Aí você vai já entender por quê. Porque eu só tenho um pazinho de cada. Eu tenho 2 Fs, por exemplo.
Mas o ideal nesse jogo do rouba-monte é você ter 3 ou 4, certo? Então, você está aqui agora. Você tem... Os jogadores têm 7 cartas na mão. Deixa eu pegar outras aqui. Vou pegar aqui o L, o M, o N, o P, o S. Dá um pouquinho de paciência. Por favor. E o B. Peguei aqui, né? Estou com minhas 7 cartas na mão. As outras ficam no monte, certo? Virada de cabeça para baixo. Virada assim, ficam bem no meio da mesa, né? Você está aqui com as suas 7 cartas. Aí você começa, pega uma carta do monte e vira ela do lado do monte, certo? Peraí, deixa eu... Não, acho que tá dando para entender sem eu botar na mesa ainda, né? Depois eu baixo para a mesa. Você pegou e virou do lado do monte. Por exemplo, eu peguei a letra O, né? E virei aqui do lado da minha mesa. Se na minha mão eu tivesse a letra O, daria para eu fazer um par. No caso, eu não tenho, mas vamos supor que eu tenha, né? Eu pego a letra O que eu tenho com a letra O que eu virei e formo um par. Quando você formar um par, você baixa o par. Você já tem menos cartas na mão, certo? Aí é a vez da próxima pessoa. Essa segunda pessoa que vai jogar, ela tem 2 opções. Ela pode ou pegar uma carta do monte, ou ela pode tentar roubar o seu monte, ou o monte de algum outro participante. Então, por exemplo, eu peguei o O, né? Fiz o meu pazinho de O. Só que você também tem um O. Né? Por isso que é bom ter 2 baralhos, porque aí já são 3 Os, né? Você também tem um O. Então, o que você vai fazer? Você vai roubar o meu monte para você formar um trio. Entende? Então, você vai pegar todo o meu monte, mesmo que o meu monte já seja grande, você vai roubar ele todo para você. E vai colocar na sua frente, né, posicionado na mesa na sua frente, todo o seu monte, com aquela última letra que você pegou, que foi o O, em cima. Porque aí já vai ser a vez do outro jogador e ele tem a chance de roubar o seu monte também, caso ele também tenha um O. Entende? Se ele não tem chance de roubar, ele pode pegar uma carta e tentar formar um pazinho. Entende? Se ele pegar a carta e não formar o pazinho, ele vai mantendo aquela carta ali. E aí o objetivo é a pessoa, quando acabar o monte do meio, todo mundo vai contar quantas cartas tem no seu próprio monte. Entende? E aí ganha quem tem mais cartas no seu próprio monte. Deu para entender? Mais ou menos? Tá, vou tentar de novo. Vamos lá. O jogador tem 7 cartas. Tudo bem, vá me dizendo aí se não está entendendo, que a gente tenta mais. O jogador está aqui com 7 cartas. Faz de conta aí que você também tem 7 cartas. As outras estão aonde? Num grande monte no meio da mesa. Tá bom? Esse montão aqui no meio da mesa. Aí eu começo pegando uma carta do monte e virando ela do lado do monte. Peguei a primeira carta do monte e virei do lado do monte, certo? Se na minha mão eu tiver um par para fazer com aquela carta, tiver o mesmo som, ou seja, a mesma letra, eu pego, formo o par e abaixo, formando o meu próprio monte. Não o monte lá da mesa, não. Agora eu tenho o meu monte. E eu comecei a formar ele. Aí é a vez da próxima pessoa. Ela tem 2 opções. Ou ela rouba o meu monte, mas para roubar o meu monte ela tem que ter a minha mesma letra, né? Então, se eu fiz um pazinho de O e baixei, ela só consegue roubar se ela tiver um O também. Entende? Certo. Aí, se ela não tiver a carta para roubar no meu monte, que eu estou formando, ela vai para o monte do meio, igual eu fui no começo, e vira uma carta do lado, deixa do lado e tenta formar um par para ela, né? Pode ser que ela consiga, pode ser que ela não consiga. Aí vem a terceira pessoa que vai jogar. Ela também tem essa opção. Ela pode roubar um monte de alguém, porque vai estar todo mundo com o monte virado. Por exemplo, o meu monte está no O. O seu monte pode estar no P, por exemplo. E aí, se ela tiver o P, ela vai tentar roubar o seu monte, que está com P. Ela não pode roubar o meu, que ela não tem o O. Entende? Aí, deixa eu terminar de ler aqui para ficar mais claro. A terceira pessoa vai jogar, aí ela pode roubar um monte de quem fez o monte, né? Ou ela pode virar a carta do meio para tentar fazer um par. De 2, uma, né? Porque a ideia é de pegar o monte de alguém, de roubar o monte de alguém. Se ela virar a carta e não tiver par para fazer, a carta fica lá no meio.
E se a próxima pessoa que for pegar virar a carta e tiver o par, aí ela pega as duas para ela. E o monte dela fica maior, que a ideia é aumentar o seu monte. Por isso que você fica roubando o monte, certo? Por quê? Porque o vencedor do jogo é quem tem mais cartas no seu monte quando acabar o monte do meio. Então, acabou o monte no meio, eu não tenho mais como pegar nenhuma carta. Aí a gente, pronto, acabou o jogo. Então, conta aí quantas cartas tem no seu monte. Ah, tem 10. E no seu? Tem 15. Então, você ganhou. Entendeu? Então, a ideia é você roubar o monte, mas você só rouba o monte se você tiver o mesmo som. Porque quando você puxa uma carta, o máximo que você pode fazer é um par, né? Aumentar 2 cartas no seu monte. Mas quando você rouba ou pega um monte de alguém, você já pode pegar um bloquinho de cartas, entende? Você já pega muita carta de uma vez só. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas na prática vai dando certo. Mas a ideia é treinar o som com a criança, né? E aí você pode até aproveitar que tem uma imagem e lembrá-la, ó, bota, né? Começa com B e tal. Então, esses são os dois jogos do baralho, certo? Que é o pega monte ou rouba monte, tanto faz, e o vá pescar, certo? Que o vá pescar é o contrário, você tem que ficar sem carta nenhuma na mão, né? Certo. Aí nós temos também o tabuleiro, tá lá no material também. Vocês têm acesso a esse tabuleiro, tá? Aqui é o caminho para andar e aqui do lado é o lugar de colocar as cartas, tá bom? Eu vou já explicar que cartas são essas. Antes eu vou explicar a ideia do material. Só que também tem lá nesse papel, caso você queira ler o passo a passo direitinho, tá bom? Então, a gente tem um tabuleiro, você precisa de um dado e você precisa de algum pino, algum bloquinho, alguma coisa para você andar o seu jogador, certo? Igual o jogo de tabuleiro normal. E precisa de um bloquinho de cartas. Já já eu vou dizer que cartas são essas, para colocar aqui virada, né? Então, vamos lá. Cada jogador escolhe um peão, né? E coloca aqui no nome início. E você posiciona as cartas aqui. Então, vamos lá. Para iniciar, o que acontece? O jogador rola o dado, quem ganhar o maior número no dado, começa a partida. Normal, igual ao jogo de tabuleiro. Aí vamos lá. O primeiro jogador vai pegar uma carta, que está aqui, nesse lugarzinho aqui, ó, virada de cabeça para baixo. Ele vai pegar uma carta. Se ele responder certo ao desafio daquela carta, aí já eu vou explicar quais são as cartas, porque dependendo da carta, a criança tem que responder alguma coisa. Se ele responder certo, aí ele pode rolar o dado e aí ele anda a quantidade de casas que o dado deu. Se deu 2, ele anda 2 casas, certo? Se ele errar, aí ele não rola os dados, porque aí ele não anda, ele fica paradinho lá na casa dele, certo? E, obviamente, ganha quem chegar no fim primeiro. Então, esse é o jogo. Agora, quais são as casas especiais? A gente tem essa casa aqui, ó, do mais 3. Tá vendo? Do mais 3. Se a criança para nesse mais 3 aqui, né? Ela tem a chance de avançar 3 casas. Mas só se ela acertar também. Então, ela parou como se fosse uma casa normal. Aí ela tem uma chance de pegar uma carta. Se ela acertar, ela pode andar 3 vezes. É como se fosse o jogue novamente. Só que aí ela não precisa mais jogar o dado depois que ela acerta. Ela já sabe que se ela acertar, ela vai andar 3 vezes. Entende? A mesma coisa se acontecer, se ela cair no menos 2. Menos 2, ela vai andar para trás. Então, ela tem que pegar a carta e errar. Se ela errar, ela anda para trás. Se ela acertar, ela fica paradinha. Certo? E se ela cair aqui nesses dados, que tem 2 dados, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se ela cair aqui, ela pode jogar novamente. Mas lembrou, caiu na casa, ela tem que acertar a carta para jogar, para andar, para ter a possibilidade de andar. Não é assim, caiu no mais 3, anda mais 3. Caiu no dado, joga o dado logo. Não, caiu, pegou a carta, respondeu certo, aí você tem a chance de jogar o dado mais uma vez, ou tem a chance de andar 3 vezes. Ou se caiu no menos 2, pode ser que nada aconteça, mas se você errar, você anda 2 para trás. Certo?
Pronto, é assim que funciona esse jogo. Agora, quais são as cartas que a gente tem? A gente tem letras cursivas maiúsculas, todo o alfabeto, e aí a gente pode colocar aqui, ó, virada de cabeça para baixo. Aqui, certo? Então, a criança pegou a carta e aí você vai perguntar qual o som. Ela já sabe. Então, toda vez que ela pegar, ela vai ter que dizer o som daquela letra. Certo? E a gente tem também... cadê? Esse aqui eu considero, assim, intermediário, sabe? Porque são as letras cursivas maiúsculas. E tem também as minúsculas, né? Você pode, inclusive, mesclar as duas, depois que a criança já dominar, né? Por enquanto, pode botar só as minúsculas ou só as maiúsculas, depois você pode mesclar. E se você preferir também, só tem essas duas letras, né, no material. Mas é algo simples, assim, que dá para fazer com o formato bastão, por exemplo. Caso a sua criança tenha tendo dificuldade em reconhecer o formato bastão. Então, você pode dar uma adaptada no jogo e acrescentar o bastão também. Entende? Aí a gente tem os cartões de imagens. Esses aqui, ó. Tá vendo? Que tem lá no material também. É só imagem. Então, aqui você coloca... lá também tem os nomes das imagens, né? Mas também vocês têm a mim. Se vocês tiverem dúvida o que aquela imagem significa, vocês mandam mensagem: Dani, essa daqui eu não entendi. Aí eu digo qual é o nome da imagem para vocês saberem a letra inicial, porque essa é a ideia desse aqui da imagem. Você coloca aqui de cabeça para trás, assim, virada, a criança puxa, por exemplo, puxou aqui essa carta aqui, né? Que no caso é a foca. Você puxou e a criança fala: foca. Qual é a letra que começa? Ou então você mesmo pode falar: ó, a carta é foca. Qual é a letra que começa? E aí, se ela acertar, ela pode andar. Entende? Então, assim, são só joguinhos que servem para revisar o assunto, né? Agora, a gente também tem essas cartas aqui. Essas eu considero avançado, assim, né? Então, se não der para fazer agora, tudo bem. São cartas que têm duas letras e alguma faltando no meio, certo? Assim, a proposta era que a criança pensasse em alguma letra que pudesse completar ali. Então, por exemplo, aqui a gente tem o T e o O, né? A gente pode completar com o I para formar a palavra tio, né? A gente pode até dizer assim: olha, aqui, por exemplo, tente vogal, ou tente as consoantes, né? Por exemplo, tá no meio, tem duas vogais. Deixa eu achar uma aqui que tem... Aqui, ó. Não, peraí. Aqui, ó, por exemplo, tem duas vogais. Você já pode dizer que precisa de uma consoante, né? Não dá para ter outra vogal aqui. Mas a gente pode tentar também adaptar para ficar um pouquinho mais fácil o adulto falar a palavra, entende? Por exemplo, a criança pegou aqui, né? E você falar: aí a gente já tem essas duas letras, mas eu quero que você forme a palavra tio. Que letra está faltando? Entende? Então, são duas maneiras. Ou você mostra e pede para a criança pensar em uma letra que possa completar para formar uma palavra, ou você mesmo já diz a palavra e pede para ele dizer que letra está faltando. Entende? Para ele ouvir você falando, aí você pode falar a palavra devagar. Por exemplo, aqui a palavra pai, né? Você pode dizer: ó, a gente já tem duas letras, mas está faltando a letra bem do meio. Essa palavra é pai. Ai. Que letra está faltando? Certo? Então, pode dar essa adaptada para ele fazer essa antes daquela outra, né? Dele tentar achar qual é a letra que encaixa aí. E aí, no mesmo jeito, tem cartão desse que já tem a letra R. Aí você viu a letra R? Não, então não bota. Entendeu? Vai adaptando. Certo? Então, é o tabuleiro com várias adaptações de cartas e o baralho, aqueles dois joguinhos lá que eu ensinei. Se voltar a ter dúvida, não tem problema, gente. Manda mensagem para mim: Dani, na hora que eu fui fazer, entendi direito, não deu muito certo, não. Aí eu volto. Aí eu explico só para você individualmente, no seu particular e tal, tá bom? Agora vamos lá, vou falar algumas ideias práticas também que podem ajudar. Espera aí, deixa eu tentar me organizar aqui. Vou baixar aqui um pouquinho agora. Vê aí, tá dando para ver a mesa?
Pronto, vamos lá. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. A gente já estudou, né, desse exemplo que eu estou falando, do M. Acho que eu tenho que botar assim, né? Tá de cabeça para baixo? Não, né? Então, certo. Aqui o M, né, por exemplo. E a gente também já estudou o V, né? Então, a gente pode colocar essas duas. Mas, assim, você pode colocar aquela que a sua criança está com dificuldade. Ou você pode colocar a que ela já viu, mas que você quer revisar naquele dia. Certo? Então, você pode repetir isso aqui várias vezes com letras diferentes. Eu escolhi o M e o N aleatoriamente. E outra coisa, outro dia que você for fazer essa atividade, você pode mudar o formato da letra. Aqui está no maiúsculo cursivo. Tá dando para ver? Tá? Pronto. Mas aí você pode botar no bastão, se ela não estiver reconhecendo, ou no minúsculo, entende? Aí você vai colocar... Aqui no caso eu só peguei duas, mas você pode pegar 3, você pode pegar 4, você pode ir aumentando a complexidade, né? E aí, no caso, você vai pegar... Por exemplo, aqui, né? Eu vou pegar os cartões que começam com M, que no caso é a mala e o macaco, tá vendo? E o com V, eu tenho aqui a vaca e a vespa, né? Aí eu vou deixar, não vou deixar em ordem, né? Vou deixar aqui mais embaixo. E aí eu vou pedir para a minha criança classificar aqui, né? Ele vai ter, você vai olhar e vai dizer, ó, o que é isso? É uma vespa. E aí, ele começa com M ou com V? E aí a criança tem que fazer isso aqui, ó, vespa, certo? E essa? Mala. Aí vem para cá. E essa? Vaca, para cá. E esse? Macaco. E vem para cá. Entende? E aí você pode aumentar a quantidade de letras, dependendo da dificuldade que a sua criança está tendo. Certo? Ou dependendo da quantidade de letras que você quer reforçar. Certo? Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente pode fazer com o flashcard. Por exemplo, vou pegar vou tirar agora as letras, certo? E vou pegar aqui a baleia e a bala, né? Que são as duas que começam com B. Eu vou bagunçar aqui, vou deixar assim, a amostra, e vou pedir para minha criança formar pares. Eu vou perguntar, qual dessas aqui começa com E aí é para a criança pegar a mala e o macaco e formar um pazinho, entende? Aí vai continuar aqui, né? Aí eu vou dizer, qual dessas começa com... Aí ele tem que dizer a vespa e a vaca. E qual dessas começa com b? É a bala e a baleia. Então, ele formou pares. Só que ele está vendo, né? As imagens estão amostras. Uma adaptação desse, mas um pouquinho mais difícil, é o famoso jogo da memória. Você tira, né? Você vira. E aqui no caso é porque eu escrevi, mas não tem nada atrás, não. E a criança vai ter que virar, né? Achou a baleia. Agora você tem que achar outro que começa com b. Aí ela virou aqui, vá. Não. Aí faz de novo, né? A vez do outro, até achar o pazinho. Então é o famoso jogo da memória. Esse já é um pouquinho mais complicado, porque a criança não está treinando só o som da letra, ela está treinando também a memória. Então, se a sua criança não conseguir, tudo bem, continue treinando, já é um nível assim mais intermediário que eu classifico, certo? Tá muito rápido? Não? Então tá bom. Esse jogo da memória pode ser feito também com as letras. Por exemplo, se o seu objetivo é ajudar um pouco mais em relação ao reconhecimento visual, você pode pegar a letra A, com essa letra A, por exemplo, esse B com esse B, né? Virar. O D aqui, ó, os dois tipos de D virar e fazer um jogo da memória com esses, entende? Então, aqui a criança vai treinar também a memória e também o reconhecimento visual. Ou também você pode fazer com virado para frente, que aí ela não precisa mais treinar a memória nesse, mas ela tem que saber os dois, esse forma o pazinho do B, esse forma o pazinho do A, esse forma o pazinho do D, certo?
Outro também, né? Assim, são adaptações, né? Mas, por exemplo, você pode colocar... Deixa eu ver, aqui numa ordem, né? Por exemplo, aqui, né? Eu coloquei... Deixa eu botar aqui numa ordem. Só um momentinho, por favor. Tá aqui do outro lado. A, B... E, por exemplo, o P, né? E o D. Coloquei aqui. D e o P. Pronto, tá aqui. Do outro lado, eu não coloco na ordem, né? Eu já vou colocar o minúsculo, só que de outro jeito. E qual é o objetivo que a criança tem que fazer? É só procurar aqui o P minúsculo. Pronto. Tá aqui, tá dando para ver? Pronto, tá aqui, né? Então a criança agora ela vai fazer o pá também. Só que agora, em vez de fazer o pá no jogo da memória, ou o pá, ela tira, tava tudo à mostra, ela tirava, ela vai arrastar, ó. Entende? Ó, o A maiúsculo com o A minúsculo, o D, o B, o P, entende? Então, assim, vai trabalhar a mesma coisa, mas é só maneiras diferentes de você trabalhar. Para a criança não falar, de novo, eu não fiz isso ontem, né? Então, assim, a gente pode repetir, sim, jogos, mas se a gente conseguir mudar, nem que seja alguma coisa, já ajuda. Tem uma que essa eu considero avançada, né? Porque ela é de pareamento por cores. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui a letra F, né? Vou pegar aqui a letra V, por exemplo, e vou pegar a letra D, certo? Peguei essas três aqui, né? E aí eu vou criar uma legenda para elas, com cores. Por exemplo, posso pegar um bloco, posso pegar uma massinha, posso pegar um papel amassado. Mas o F, ele vai ser o vermelho. O V vai ser o amarelo. E o D vai ser o verde, por exemplo. Né? Um exemplo. D vai ser o verde. Aí aqui embaixo eu vou colocar figuras, por exemplo, essa aqui. Só um momentinho, tô aqui, é porque eu tenho que... Eu separei todos os flashcards, mas mesmo assim misturou aqui na hora da aula. Porque fui fazendo vários, né? Mas aqui eu acho que eu não tenho todos, porque cada letra tem um pazinho, sabe? Mas eu já tenho alguns. Então, por exemplo, aqui é o Davi, aqui é o Dodô, e aqui é o Furão, e aqui é a Foca, né? Então eu tenho aqui. Aí você vai perguntar, ó, Davi, começa com qual som, né? Então começa com o D. Então ele vai ter que pegar outro bloquinho e colocar aqui, entende? Só que esse é mais difícil. Esse aqui eu já considero um nível avançado, certo? Então você primeiro pode trabalhar todos esses outros que eu falei primeiro para depois fazer esse pareamento com cores, certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, do. Opa, também é com a letra D. Procura aqui, criança, qual é a cor que está na letra D? Aí ele vai e coloca a cor. Aí esse aqui, ó, esse aqui agora é o furão. Quem tem o som do... É esse? É esse ou é esse? É aqui a letra F. Então a letra F tá o vermelho. Entende? Tá dando para entender? Aí, ó, foca. Também é com a letra F. Certo? Eu tinha aqui... achei. Pronto. Tá aqui a vaca. Né? Aí você pergunta, começa com que letra? Começa com a vaca. E a vaca tá com que letra? Ou tá com que cor? Tá com o amarelo. E aí você coloca o amarelo. Certo? Então você vai fazer um pareamento por cores. Mas eu volto a repetir. Se a sua criança não conseguir isso aqui agora, não tem problema. Você fica trabalhando daqueles outros jeitos até passar para esse, certo? Outro jeito de fazer esse pareamento por cores, por exemplo, uma criança que pode estar com alguma dificuldade de reconhecimento visual, né? Você pode fazer assim, ó. Deixa eu achar aqui a folha que eu fiz. Pronto.
Peraí, deixa eu limpar aqui a tela. Pronto, tá ok? Ó, você pode fazer assim, fazer um papel, né? Com as letras que você está querendo revisar para a criança reconhecer. Ó, aqui tem um M, bastão, maiúsculo, né? Por exemplo, se esse for o caso da sua criança. Se você estiver querendo o cursivo, você bota o cursivo, entende? Aí o P, o V, o B e o F, né? Algumas que as crianças já viu. E aqui embaixo da página, você faz uma legenda, certo? Então, por exemplo, o M, ele é o vermelho. Então, a criança vai ter que pegar ou o bloco vermelho e colocar em cima do M, ou você pode trabalhar com massinha ou com papel amassado, entende? Às vezes tem algumas pessoas que indicam, já, por exemplo, se quiser melhorar um pouco a coordenação motora fina da criança, ela pode pegar com o prendedor de roupa e trazer o objeto para cima, entendeu? Mas, enfim, vamos ver aqui com esse bloco. Então, a criança diz, ó, vamos procurar a letra M. Você pode, inclusive, botar mais M's, entende? Por exemplo, escrevi mais um aqui. Vamos procurar todas as letras M's que você consegue encontrar. Quando você achar, você pega o bloquinho vermelho e coloca em cima. Quando você colocar em cima, eu quero que você me diga o som, tá bom? Aí a criança diz, Mas olha quantas habilidades estão sendo trabalhadas aqui, né? Esse aqui fortalece a relação letra-som, né? Qual é a letra? Eu reconheci a letra e qual é o som da letra. E se no caso você for trabalhar a motricidade fina, ainda tem outra habilidade. Então isso aqui também já é avançado. Eu estou mostrando a título de curiosidade para fazer mais para frente, ou numa revisão, ou querer diversificar um pouco, tá bom? Deu para entender? Joia. Vamos lá. Deixa eu ver outro aqui. Tem uma. Essa aqui vai dar para olhar aqui para o meu rosto um pouquinho agora. Ó, você pode fazer também uma faixa, né? Pegar assim um papel mais durinho, uma cartolina ou um papel cartão, por exemplo, e aí você escrever as letras que a criança já viu. Ou pode até escrever em ordem alfabética e ir preenchendo à medida que vai aprendendo, né? Então você colocou ali, vamos supor que você escolheu colocar com a letra cursiva maiúscula, né? Aí você pode pegar, por exemplo, o prendedor de roupa, né? E colocar aqui a letrinha A minúscula. A letra A minúscula. E lá no seu papel tinha o A maiúsculo. Então a criança vai ter que pegar, né? E prender lá onde tinha o A. Entende? E ela vai fazendo isso. Ou pode ser, não precisa ser pregador de roupa, pode ser só uma carta, uma outra carta. Então tá aqui uma faixa, né? De papel. E aí ela vem com um cartãozinho e coloca em cima, entende? Só para ela ir reconhecendo os formatos das letras, entende? Então, assim, dá para trabalhar com a atividade lá escrita do workshop, ou do workshop não, do workbook lá, né? Do caderno de atividades do Som da Criação. Mas se você está percebendo que a sua criança está tendo uma dificuldade a mais naquilo, dá para trabalhar de uma forma mais oral ou com alguma outra atividade, certo? Então, deu para entender essa, né? Outra que é muito simples, mas você pode pegar ou cartões ou letras móveis e colocar... sim, essa da faixa, por exemplo, você pode fazer em colher assim também, ó. Não sei se está dando para visualizar. Mas você tem essa aqui, você tem só o A bastão, por exemplo, né? E essa aqui você tem só o A... Tá vendo? Sem ser o cursivo, o bastão minúsculo. E aí a criança tem que relacionar. Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais complicado, assim, porque precisa da colher, né? Assim, um pouquinho mais complicadinha de produzir. Mas é uma ideia também, né? Não é obrigatório, mas caso queira fazer uma ideia. A ideia é que a criança pegue uma e sobreponha sobre a outra para achar o par, entende? Mas você pode fazer isso, vai ter a mesma habilidade com cartões de letras, daqueles outros jeitos de fazer os flashcards que eu mostrei, ligando, arrastando, é a mesma habilidade, certo?
Algo que eu gosto de sempre pedir para vocês é para deixar exposto, né? As letras. Ou então você pode fazer cartões assim, ó, com os formatos. Aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o P, né? Você está trabalhando a letra P naquela semana? Então você faz um cartãozinho assim, uma faixazinha, né? Com todas as letras P e deixa exposta. Ou então, aí, à medida que você for acumulando esse cartão, você pode fazer um bloco, né? E aí você vai passando para trás, né? A criança vê esse, né? Você diz, aí a criança diz, é o P. Ou então ela pode responder dizendo o nome da letra, mas de preferência também treinando mais o som da letra, né? Aí então, vamos lá, filha. Agora você vai falar só o nome das letras, né? P, D, F, entendeu? Vai mostrando. Ou então agora o objetivo é que você fale os sons. P, D, por aí vai, entende? Mas é um jeito de você revisar também. É você ficar mostrando esses cartões de forma seriada, assim, né? Vai passando um para trás, um para frente, um para trás, um para frente, né? E deixar exposto sempre os 4 formatos da letra. Lembra daquele, acho que foi você, Elisângela, que comentou comigo daquele caminho das letras, que deu super certo aí na sua casa, não foi? Mas vou mostrar aqui. Você pode colocar no chão, assim, ó. Pode ser em cima de uma folha branca ou pode ser simplesmente no chão, assim, né? Vamos supor que a mesa aqui é o chão, né? Então, você colocou aqui uma série de letras, pode ser menos, pode ser só 2, pode começar com 2, assim, mais espaçada. Depois pode virar 3, depois pode virar bem mais, depois pode juntar mais, dependendo da habilidade que ele for pegando. Então, a criança está aqui, né? Está posicionada em pé, em cima desse cartão, desse papel. Obviamente, com as letras viradas para a criança, né? Aí, o objetivo é que ele fale A, E, I, O, U. Acertou todas? Aí ele pula, ele vai dar um pulo e vai passar para a próxima folha em branco, né? Ou então para o próximo obstáculo no chão, que é mais uma bateria de letras, né? Aí você coloca novas letras, é porque tá dando a ideia de sequência, tipo aquelas vogais estão aqui na minha frente, agora vem essas e depois vem outras. Aí ele vai dizer b, d, u, Aí se ele acertar todos, ele pula e vai para outra bateria de letras. Vai pegando as letras que já foram vistas, né? Com aquela ideia lá de... Aí aqui ele tem que dizer acertou todas, ele pula. Entende? Eu estou colocando 5, mas como eu falei, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos, para fazer um caminho maior. Né? Ao invés de ele pular só 3 vezes, ele vai pular muito mais. E você pode fazer isso também com o nome das letras. Se a dificuldade não for no som, for no nome, tipo, já tá craque no som, mas ainda confunde, não sabe me dizer o nome dessa letra, né? Por exemplo, não sabe dizer que é o T. Aí ele agora, em vez de falar o som, ele vai dizer o nome. N, P, S, T, V. Acertou? Pula. Né? Então, assim, é só uma maneira mais, como é que a gente fala? Física mesmo, né? Para a criança movimentar o corpo. Acho que eu já estou me prolongando. Acho que dá tempo só eu fazer. Uma interessante também, deixa eu apagar aqui o quadro, é você treinar algumas sílabas. Então, assim, se a criança já viu, por exemplo, todas essas letras que eu estou mostrando, já é para ela ter visto todas essas sílabas. Então, numa atividade de revisão, eu vou começar a aula de hoje, vou começar revisando. Aí você pode escrever várias sílabas. Peraí, só um momentinho. Com qualquer formato de letra, né, vai trocando. E aí a criança tem que ler. Aí ela pode ou marcar um X ou apagar. Você pode dizer, leia uma sílaba para mim. Aí ele vai escolher essa aqui, por exemplo, dó. Se ele acertar, ele vai lá e apaga o dó. Leia essa aqui agora. Aí ele, mi. Aí se ele acertar, ele pode fazer um X, certo? Eu estou escrevendo no quadro porque é um jeito mais fácil de eu mostrar para vocês, mas vocês não precisam ter um quadro. Você pode escrever isso numa folha de papel normal e a criança vai marcando um X, ao invés de ir apagando, que apagando seria mais complicado, né?
Aí ele vá, bé, fão, lembra? Não tá numa família, né? Assim, digamos, não é todos com a letra F. Então, aqui você já revisa muita coisa, né? Já dá para você perceber se ele realmente está lembrando dos sons das letras que já foram estudadas, se ele entendeu como é que se forma uma sílaba pela junção dos sons, se ele está automatizando a leitura. Falar em automatizar a leitura das sílabas, uma atividade boa também é... Deixa eu mostrar aqui agora na mesa. Acho que essa é a última. Eu tinha mais, mas não vai dar tempo. Ó, tem esses cartões aqui também no material, que são os cartões de sílabas. A gente tem esses aqui, que são os cartões do fonema, tá dando para ver? E tem esses das sílabas, certo? Então, você pode usar os dois para formar a palavra. Por exemplo, você vai formar a palavra apito, né? Tem aqui uma imagem de um apito, de imagens, tem um apito. Aí você vai pedir para o seu filho formar apito, você vai precisar desse A que está sozinho e das duas sílabas aqui, do pi e do tó. Então, esses materiais, eles são assim, como é que eu posso dizer? Eles são como se fosse um material dourado da matemática, sabe? Eles servem para muitas coisas, inclusive os dois juntos. Mas não sei se você já chegou no meu plano, que eu boto algumas dessas atividades para automatizar a leitura das sílabas, né? Então, por exemplo, ele está aqui aprendendo a letra B. Pronto, tá aqui, né? No caso, você pode acrescentar o bom também. E aí, aqui embaixo, você troca a ordem, tá vendo? Então, aqui, ó, tá ba, bé, bi, bó, bu. Aí aqui já tá bu, bi, bão, bó, bé. Entendeu? Então, a ideia aqui é que a criança já tenha entendido a junção de sílabas e ele já consiga fazer isso com uma certa agilidade. Porque esse exercício aqui vai ser importante para a fluência, certo? Então, aqui a ideia é que você vai apontando, ou ele vai apontando, e ele vai dizendo ba, bé, bi, bó, bu, bi, ba, bó, bé. Não precisa nem essa primeira fileira estar em ordem. Ela pode estar fora de ordem também. Entende? Mas é um exercício bom de ser feito. Pode ser feito de cartão de letras, pode ser feito aqui no quadro ou numa folha de papel, que aí você pode fazer assim, 3 fileiras, por exemplo. Entende? E aí faça só mesmo da letra que ele está estudando naquela semana, né? Ou você pode revisar outras letras, mas assim, não misturar tudo. Só se for nesse que eu ensinei das letras, de apagar a sílaba com sílabas mais espaçadas, sabe? Para não ficar assim, que às vezes também a gente deixa tão apertadinho que a criança fica confusa, assim, sabe? Ela quer juntar coisas que não é para ela juntar. Então, dá um espaçamento, assim, deixa visualmente mais harmônico, assim, sabe? Para ficar mais tranquilo para a criança ler. Vou falar só de mais duas. Essas é a caligrafia das sílabas, né? Que por mais que eu estou colocando lá no material para fazer a caligrafia de sílabas, mas por mais que não tenha toda semana, você pode fazer, né? Você vai adaptando aí. Foi uma semana, foi um dia que terminou rápido. Não estamos cansados ainda, então vamos fazer uma caligrafia de sílaba, né? Lembrando que eu sempre coloco lá no plano, tem que ser uma coisa curta, um tempo curto. É preferível que a criança esteja atenta do que fazer de qualquer jeito, né? Então, você vai treinando. Você está estudando o B, por exemplo, você mostra o movimento e pede para a criança repetir algumas vezes aqui, né? Na linha lá da caligrafia. E aí você pede para ela fazer também o bé, pede para ela fazer o bi, entende? E ela fez todas, pronto. Aí você também pode fazer cópia de palavras. Pode escrever, tem no material já vai começar a aparecer cópias de palavras. E você não precisa, assim, esperar. Pode ser que esteja mais tranquilo e dá para fazer lá a palavra, por exemplo, eu sempre coloco na semana uma sugestão, porque eu fico pensando em palavras que só dá com as letras vistas até o momento, né? Então, por exemplo, agora ele já viu as vogais, já viu o B, já viu o L, então ele já consegue a palavra balão, né? Então ele pode fazer a cópia de balão. Pode ser até que ajude
a questão de já visualizar visualizar mais aquela, como é que eu falo? Ordem de letras, sabe? Se tornar mais familiar para a criança. Mas não faça dessa lição de caligrafia algo muito extenso, assim, muitos minutos para a criança ficar assim fazendo. É preferível que seja dividido em dias. Mas você não precisa fazer a caligrafia só quando tem caligrafia no material, sabe? Você pode aumentar um pouco e fazer caligrafias de sílabas quando você julgar que vai ser bom, tá bom? Sendo bem sincera, eu não terminei tudo que eu havia pensado, todas as sugestões, mas eu acho que foi bom, porque para não ficar muito, né? Também. O que a gente pode fazer é, no próximo encontro, eu dar mais, né? Mais sugestões. Porque eu tinha proposto, inclusive, abrir para as dúvidas, né? Mas a gente conversou um pouquinho antes, então acho que já deu para sanar isso, né? E aí, quem não pôde entrar hoje, eu vou ver se eu recebo alguma mensagem no particular para eu ajudar com uma dúvida específica. Mas melhorou? Deu uma sobrecarregada? Ou aumentou assim o leque de opções? Aumentou com certeza. Muito bom. Obrigada, Dani. Foi ótimo. Quando Nada, você estava precisa. falando aqui, eu estava até pensando em outras coisas também. Meu filho gosta muito de carrinho, né? E aí você estava dando essa ideia aí de parar e falando, até estava pensando em fazer tipo uns pedágios, né? A cada pedágio que ele parasse, ele já ia falando umas letras, né? O som das letras, Boa! né? Ou você falou aí agora, eu pensei também assim, por exemplo, se você quiser trabalhar a sílaba, né, com ele, você está lá fazendo a sílaba do L, né? Aí você coloca as sílabas em ordem diferente, por exemplo, e aí você diz, eu quero que você pegue o carrinho e chegue no li. Aí ele vai ter que chegar e deixar o carrinho em cima do li. Muito Né? bom. Você mesmo pode usar os cartões, mas você mesmo pode escrever, ou numa folha de papel, ou o material, o recurso que você tiver aí. E ele vai ter que fazer o caminho para chegar, entende? Ou ele pode fazer isso para juntar as sílabas, ou para juntar os sons, né? Sair. Como a gente faz com o dedo, pode fazer só um dia, assim, né? O carrinho sair do L, li, entende? Li. Entendeu? O carrinho fazer o movimento que o dedo faz, já que ele gosta. Ou fazer esse, tipo como se fosse um estacionamento. Tá uns carrinhos aqui e eu quero que você estacione no lão. Aí ele tem que andar o percurso e botar o carrinho em cima do lão. Eu quero agora que você estacione no lá, no lé, entendeu? Você pode fazer isso também para revisar sons, né? Colocar várias letras e você diz, agora eu quero que você estacione no quero que você estacione no entende? Assim, a ideia é essa, assim, vocês pegar exatamente o que aconteceu com você era o que eu queria. Você pegar assim, dá para fazer isso, o meu gosta disso, o meu prefere isso. Como é que eu posso adaptar? Como é que eu posso fazer palavras? Por exemplo, você falou que está treinando a leitura de palavra com eles, né? Então, já foi procurando na casa. Pode também você pegar um balde, como se fosse um balde de pipoca, e amassar umas palavrinhas assim num papel amarelo, por exemplo, para simular uma pipoca, né? E aí você coloca a palavra pai, por exemplo, né? Que ele já viu, amassa e joga lá. Então ele tem que pegar uma pipoca, abrir o papel amassado e ler, entende? E aí ele leu, tira do balde, já pega outro. Então, assim, a gente tem que fazer atividade lá, não é transformar também a aula só nisso. Tem que fazer atividade no papel, tem que fazer a caligrafia. Mas se naquele dia você julgar que dá para adaptar alguma, você pode adaptar alguma, sabe? É como eu falei, o meu plano é um mapa, mas vocês podem ir além, ou vocês podem diminuir. Hoje tem muita coisa, não deu, a gente demorou muito, aí vocês diminuem aquilo que eu coloquei no dia, mas aí vocês aplicam o que ficou faltando no dia seguinte, certo? A ideia da caixa do sapato que eu coloco lá, ela não precisa ser feita na hora de sentar, ela pode ser feita em outros momentos no dia, né? A criança estava andando em casa e achou um sapato, e ela estava aprendendo sobre o S. Mãe, sapatos. A gente pode botar um lá na caixa do sapato, né?
na caixa do alfabeto, que a gente chama, que é feito na caixa de sapato, né? Pode, coloca lá. Ou a criança está lendo algum livro, viu, ou então viu uma gravura em algum lugar. Olha, mãe, começa com é uma mala. Ah, legal, vamos recortar e colocar lá na caixa. Então, é uma caixa que pode ser alimentada, né? Entre aspas, ela pode ser preenchida a semana inteira. Entende? Em outros momentos, em outras conversas que você tem com a sua criança, com o seu aluno. Entende? Então, a ideia dessa aula não é colocar um peso, não é para fazer tudo na segunda, é só para seguir lá o plano e aumentar ou diminuir, tá bom? Mas ficou tão bom que dá vontade de já botar em prática tudo. Vai devagar, por favor. Tem muitas letras aí para frente, dá para a gente ir adaptando. Tá? A minha intenção mesmo foi porque às vezes eu coloco no plano, mas quando a gente faz escrito, né? Eu não sei se eu estou me fazendo tão clara como eu gostaria de fazer, de me fazer, né? Pode ser que fique alguma dúvida. Por exemplo, eu ensinei lá o pega-monte e o... Esqueci o nome do... E o vá pescar, né? Mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida da forma que eu escrevi. Então, eu pensei nessa aula hoje. Não, eu olhei você explicando, eu fiz errado. Eu até cheguei a fazer os dois, como estava no plano, mas eu fiz errado. Eu vou refazer. Pois é, o erro pode ter sido até meu, né? Porque eu acho difícil de explicar jogo escrevendo, sabe? Escrevendo, né? Uhum. Ou então algumas atividades mesmo. O o que você falou lá da criança sair pulando, né? Esse que eu mostrei também, de fazer o caminho das letras, né? Eu fiquei em dúvida se eu tinha sido clara do jeito que eu escrevi, entende? Eu fiquei assim, será que eu fui? Será que eu não fui? Aí por isso que eu pensei em dar uma aula bem mais prática dessa vez. Tá bom? Foi ótimo, Dani. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.